Salário mínimo, R$ 1.045. Auxílio moradia de um magistrado, em média, R$ 4.500. O valor médio de um botijão de gás é R$ 80. O socorro governamental ao sistema financeiro no Brasil é da ordem de R$ 2 trilhões. O auxílio emergencial custa R$ 600 e está em análise. R$ 600 por pessoa em análise. Boa tarde, pessoal, boa noite, bom dia para quem assistir, dependendo do horário. Eu retomei esta série de vídeos que eu tenho feito hoje para discutir um pouquinho das questões relativas à economia na periferia. E confesso a vocês que tem me incomodado muito as circunstâncias em que tem se dado, digamos assim, o escancaramento ou a publicidade da desigualdade e do desrespeito com a vida humana no Brasil. Certo? Quanto é que vale a vida de um brasileiro que mora na periferia? Alguém já parou para pensar? Qual é o valor que tem para o sistema financeiro, para o governo em questão, a vida de uma pessoa que está aí praticamente mendigando por R$ 600? Então eu queria pensar algumas questões e por isso eu abri a fala com estes valores, para a gente poder refletir um pouquinho sobre em que condições essas pessoas que estão dependendo do auxílio emergencial apresentam as suas demandas. E mais ainda, como é que opera a economia ou o modelo econômico vigente na periferia? Será que a gente vai no mercado e simplesmente faz as compras e compra o que quiser, a hora que quiser, e passa no caixa o cartão de crédito e ok, e vai para casa? Não, as coisas não funcionam assim, gente. As pessoas têm que fazer cálculos, refletir muito bem sobre aquilo que vai ser gasto. E eu entendo perfeitamente uma série de manifestações, inclusive nas minhas redes sociais, com relação eu sou um ferrenho defensor do isolamento, sou um ferrenho defensor da ideia de que o afastamento social vai nos permitir diminuir a capacidade de contágio, a capacidade de impacto do vírus na maioria da sociedade, mas eu entendo perfeitamente quem precisa trabalhar, quem não quer depender dos R$ 600, que não é uma concessão no sentido de um favor do governo. Não, na verdade esse programa de distribuição de renda já devia ter sido implementado antes de qualquer crise. As pessoas deveriam ter dignidade para viver. Então nós temos pessoas que vivem com salário de R$ 1.045 e percebam o que se faz com R$ 1.045. E por isso mesmo eu gostaria de pensar e de problematizar quais são as condições objetivas das pessoas que moram na periferia, para um pouco até desmistificar um certo discurso vigente hoje em setores da classe média, principalmente a classe média de esquerda, de que as pessoas também têm que ficar em casa porque não têm consciência. Bom, gente, a realidade da periferia é diferente da realidade daqueles que podem ficar em casa, certo? Então você não pode pegar o cara que trabalha, por exemplo, vendendo fruta aí numa bicicleta em caixa e dizer para ele: olha, tu não vai sair porque tu não pode. E aí o cara olha lá para os 3, 4 filhos dele, a mulher que trabalha com faxina, limpando inclusive a tua casa aí, a pessoa que tu chama de secretária do lar, que tu chama de quase da família, e que depende desse valor que tu paga para ela para poder manter, para ter o mínimo de dignidade na vida. Você já parou para pensar em que circunstâncias essa pessoa levanta de manhã sabendo que não tem nenhuma garantia de renda e que não vai ter nenhuma garantia, inclusive, de um mínimo de dignidade, de poder se sustentar do ponto de vista alimentar? Porque a gente está falando disso. R$ 600 o que as pessoas vão fazer, no máximo, é comprar alimentação, talvez pagar uma conta de água, uma conta de luz. Mas não é mais do que isso, e aí a gente tem que reconhecer, inclusive do nosso lugar de privilégio, que um valor que pode não ser um grande montante para muitos é a grande saída para a maioria.
E aí a gente vai fazer um debate aqui. Se você vai em qualquer mercado de periferia, ou numa farmácia, ou numa padaria, né, as trocas econômicas são feitas com dinheiro em espécie, gente. Você não vai numa padaria comprar pão e achar que vai passar o cartão de crédito. Não, porque o cara também depende lá do dinheiro em espécie para poder garantir a operação do trabalho dele, né, o funcionamento do trabalho dele, da microempresa, do empreendimento que ele tem. Então, assim, eu acho um pouco fora da realidade quando a gente faz o discurso de que as pessoas têm que ficar em casa. Bom, é verdade, tem que ficar em casa desde que haja condições. E aí sim, de novo, vem uma responsabilidade do Estado de dar garantia de dignidade à vida das pessoas. Né? Então você vê, nós estamos aí há praticamente 30 dias desde o anúncio de que haveria um auxílio emergencial, de toda a discussão, né? E sequer um terço das pessoas que demandaram auxílio emergencial para o governo receberam. Né? E aí vem um projeto esdrúxulo de repente pagar a segunda parcela sem ter pago a primeira para a maioria das pessoas. Né? Então, assim, primeiro, esse governo já disse que veio. Né? É um governo que governa para as elites, o ministro da Economia não tem deixado nenhuma dúvida sobre isso. Né? E mais ainda, é um governo que estimula a desigualdade, quando faz proselitismo para que as pessoas vão para a rua. Né? Então, por exemplo, hoje eu estou falando aqui, 23 de abril, o comércio retomou suas atividades aqui em Pelotas, assim, o centro da cidade, pelas imagens que eu vi em redes sociais, cheio de gente, né? E muito bem, as pessoas elas não estão crendo na gravidade dessa doença. E não crendo na gravidade dessa doença com uma ratificação do Estado, ou seja, o Estado não diz às pessoas, eu vou te ofertar um pouco de dignidade a partir do momento que tu tem uma renda básica que tu possa sobreviver. Não, vai para a rua. Né? Vai atrás do teu sustento, vai buscar alguma coisa. Então esse discurso é um discurso que me deixa muito desconfortável, assim. Mas as pessoas falam isso porque tem um sentido de manter, de se sustentar, certo? Então só quem já passou por isso, de ter que pensar, bom, o que eu vou ofertar amanhã para os meus filhos, ou o que eu vou ter para colocar na mesa, sabe do que eu estou falando. Não. Então, dito isso, eu quero pensar com vocês o seguinte. Bom, na periferia, as trocas monetárias ou as trocas econômicas são feitas em dinheiro em espécie, certo? Então a gente tem que, antes de criticar o fato de os bancos ter uma fila enorme, principalmente os bancos públicos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, bom, quais são as condições objetivas para que as pessoas cheguem a este cenário? Né, de ter que ir lá e ficar esperando na fila do banco para ver se vai ter a grana para receber ou não, certo? E aqui eu não quero trabalhar com a ideia de que eu estou vivendo num mundo idílico. Não, é possível que algumas pessoas que estejam ali talvez não tenham a necessidade iminente dos R$600, é possível, mas a maioria absoluta, a maioria esmagadora tem. Né? Principalmente em um país em que, no caso das periferias, as mulheres são chefes de família, são as mantenedoras das famílias. Né? Então essas mulheres têm que se desdobrar e se redobrar para dar as condições de dignidade básicas para os seus filhos, para as suas famílias. Né? E como é que uma pessoa que, por exemplo, trabalha limpando a casa dos outros a cada 2, 3 dias em um lugar diferente, vai ter esse tipo de garantia? Né, num país que ainda sustenta o trabalho doméstico como algo, digamos assim, que é da ordem da necessidade econômica. Né? Uma outra questão importante para a gente pensar, a quantidade de informais, de gente que trabalha sem nenhum tipo de registro e que dá o jeito, e que pega o carrinho para vender fruta, para vender um doce no centro. Bom, como é que essas pessoas estão vivendo? Né? Então, assim, eu quero pensar, e aqui eu quero retomar uma discussão que eu fiz no vídeo anterior, que é justamente pensar em quais as circunstâncias a caridade e a justiça social entram em conflito. Se o Brasil tivesse uma política nacional de renda mínima já estabelecida e de uma renda que fosse decente, nós não estaríamos passando por isso.
né? Reforço um dado: entre 2018 e 2019, o sistema bancário, e principalmente os bancos privados no Brasil, ganharam mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Certo? Então isso diz alguma coisa sobre agora, esse cenário que a gente está vendo. E aí, quando a gente está olhando as reportagens na TV, ou em redes sociais, ou via internet, né, e ouve os relatos das pessoas que estão demandando estes R$600, a gente fica, bom, isso não pode estar acontecendo. E tá. Não, ontem mesmo me chamou a atenção uma reportagem de uma senhora grávida numa fila da Receita Federal, se eu não estou enganado, para regularizar o CPF, e ela estava deitada às 3 horas da manhã, porque ela não tinha o que fazer, ela tinha que ficar ali. Então percebam, assim, tem todo um aparato burocrático que faz com que as pessoas sofram mais ainda, né? Há uma desinformação geral sobre esse auxílio emergencial, uma desinformação geral, as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Há várias fontes de informação que são conflitantes, né? E aí, assim, eu quero ainda retomar, como professor, alguns dados importantes. A gente tem que pensar na quantidade de pessoas que não têm acesso à internet, na quantidade de pessoas que são analfabetos ou analfabetos funcionais, que dependem de alguém que as ajude, ou muitas vezes não as. E é por isso que os órgãos públicos têm fila a todo momento, a Receita Federal tem fila, os bancos têm fila. Por quê? Porque as pessoas precisam ouvir de alguém, né? Ouvir o que deve fazer, como que deve proceder. E aqui vem uma outra questão importante, assim, você vai na periferia, nos mercados, tem fila para entrar, tem fila para atendimento no serviço de correspondente bancário, tem fila para tudo. Por quê? Porque as pessoas estão socializadas para isso, ela vai ficar ali esperando, porque ela quer a solução para o seu problema. Então, antes da gente, eu vou ser muito enfático nisso, assim, antes da gente tecer alguma crítica sobre a realidade dessas pessoas, a gente tem que ver em que condições essas pessoas se encontram. E não é tomar por princípio que as pessoas que moram na periferia são indefesas. Não, é que a gente tem um sistema econômico que está pensado para garantir a desigualdade. Nós temos um sistema econômico que está pensado para garantir uma diferença que seja permanente, que seja estrutural. Então, poucos conseguem, de alguma forma, se manter. Muito poucos ainda conseguem deter os meios de produção, ou seja, jogam com as cordas, e a gente está vendo aí a abertura dos comércios, a maioria das cidades em todo o país, no momento em que não chegamos nem próximos do pico de contaminação da pandemia. E isso aponta para um cenário, e eu não sei se vocês têm essa preocupação, mas eu tenho, quando eu vejo reportagens em que cidades de porte médio, cidades grandes, estão nos seus cemitérios cavando milhares de covas, em alguns lugares covas coletivas, e isso dá uma dimensão da leitura que os gestores públicos têm do que vai acontecer. Vai morrer muita gente, vai morrer muita gente. E vai morrer muita gente justamente por quê? Porque nós temos uma manutenção de desigualdade estrutural baseada num sistema econômico que não permite às pessoas ter o mínimo de dignidade possível, e essas pessoas que não têm a sua dignidade garantida têm que ir para a rua, certo? Então não é, a gente vê um discurso que nós queremos trabalhar, não é o dono da empresa. Eu vou nomear algumas aqui, não é o dono da Riachuelo que vai trabalhar na Riachuelo, não, são os funcionários. Não são os proprietários ou os acionistas da Claro que vão trabalhar, não, são os funcionários que trabalham nas lojas. Então, essa é uma questão importante. E a maioria dessas pessoas que são funcionários, comerciários, pessoas que trabalham em empresas de alimentação, moram nas periferias das cidades. Dependem de transporte coletivo de péssima qualidade, como eu falei no vídeo anterior. E estão forçadas a ir trabalhar. Então estão condicionadas ao fato, e isso constrói um discurso, gente, constrói uma narrativa. Quando a gente vê as pessoas defendendo o retorno à atividade, talvez se essas pessoas tivessem uma garantia consistente de que vão poder viver um tempo razoável, sem se preocupar com o mínimo de dignidade básica, que é a alimentação, que é um mínimo de saúde, que é serviços básicos de água e luz, principalmente, garantidos, muito provavelmente nós teríamos um outro cenário.
Mas não, em todas as cidades que estão liberando aí a possibilidade de retomada da atividade econômica, as cidades estão cheias, né? E muito porque uma maioria significativa de pessoas precisa trabalhar, né? Então, assim, eu hoje não quero me estender muito, mas eu queria trazer essa reflexão até para ouvir os comentários e poder problematizar em outros momentos, mas tem me incomodado muito. Por outro lado, tem me incomodado também as críticas às pessoas que vão ter que voltar a trabalhar, né? E muito bem, o que a gente faz com essa massa de gente, né, que não consegue receber os R$600 que ainda estão em análise, né? E eu reforço mais uma vez, o auxílio emergencial para 75% das pessoas que demandaram está em análise. As pessoas não têm a menor ideia se vão conseguir acessar esse recurso ou não. É capaz, inclusive, que nós passemos por esse primeiro momento da pandemia, que eu acredito que vai até outubro, novembro, e a maioria das pessoas não tenha conseguido receber esse recurso. E aí, muito bem, como é que eu chego no mercado, né, no boteco da esquina que vende lá o quilo de arroz, que vende lá a farinha, o açúcar, como é que eu chego lá no cara e digo, ou na mulher e digo, olha, eu não tenho como pagar, tem como anotar? E alguns até têm crédito, que aí vão anotando e tal, mas chega um momento que isso tem um limite. Certo? Então, a gente tem que olhar para esse cenário, nós precisamos olhar para esse cenário, porque senão, e aqui, de novo, eu não sou crítico à caridade, tá, gente? Eu sou crítico ao princípio que orienta as pessoas a práticas caridosas, né? Então, primeiro, doação não é para fazer foto, é para atender a necessidade de alguém. Doação não é para fazer proselitismo político, que nós temos visto com bastante ênfase, principalmente nas cidades menores, né? Doação tem que servir para atender a necessidade de alguém que precisa. Bom, e se tu doou, tu não precisa dizer que doou, né? Por outro lado, se nós tivéssemos um sistema de redistribuição de renda mais equitativo, que houvesse mais garantia para as pessoas de vida digna, nós não estaríamos passando por esse cenário que estamos passando agora. E vou mais além, assim, o que tem me preocupado é o fato de que em algum momento, se não houver garantia de um acesso mínimo à alimentação, principalmente, nós entremos num cenário de barbárie. Mas isso eu quero discutir para o futuro, um debate sobre a questão da civilidade no Brasil e desse momento que nós estamos vivendo de um combate aberto, né? Nós vivemos um combate aberto, inclusive estimulado pelos governantes que estão aí hoje, né? E me parece não temos um prognóstico muito saudável para o futuro. Mas era isso por hoje, gente. Vou te pedir aí, se puder fazer uma crítica, um comentário, sempre é razoável, né? Eu sempre agradeço, acho importante. Eu quero sempre estar trocando essas ideias aqui para poder também expressar um pouco, às vezes, do que a gente fica pensando e nesse momento de limitação física, de contato, talvez a rede social seja um espaço importante para a gente trocar. E eu aceito muito bem as críticas, vamos conversando, um bom restante de semana. E fique em casa, se possível, fique em casa em isolamento social, porque essa doença, ela não é brincadeira, né? Ela não é uma gripezinha, ela não é algo que todo mundo vai se contaminar e vai passar, não, é algo mais sério, os relatos estão aí, certo? E aqueles que precisam trabalhar, que precisam necessariamente sair, gente, todo o cuidado possível é pouco nesse momento. Máscara, luva, higienização constante, na medida do possível, usa a roupa uma vez só, chegou em casa, tirou, principalmente aqueles que têm criança em casa e idosos em casa, certo? Mas assim, se tu precisa sair para trabalhar, toma todo o cuidado possível, porque todo o cuidado possível ainda é pouco, certo? Valeu, um abração por enquanto.